Gaveta falando pra gente sobre o futuro da dublagem. O que será que Gaveta vai dizer pra gente sobre isso? E muito provavelmente o assunto é justamente inteligência artificial, né? Vamos ver. Hello guys, how you all doing? Yeah, what you're witnessing right now sou eu falando em português e tendo uma dublagem automática em inglês. Is me speaking in Portuguese and having an automatic English dub. I'm not speaking English, I'm speaking in Portuguese. Só que a maldita da inteligência artificial está dublando isso daqui meio que automaticamente. It's sort of automatically dubbing this whole thing. And it's a little scary, isn't it? Yeah. É um pouco assustador. Obrigado, David Oliveira, por ter feito esse trecho aqui pra mim. 20 centavos. Mas sim, gente, hoje eu vou falar sobre polêmica. Quero falar sobre o futuro da dublagem, envolvendo inteligência artificial, E lá vem. dentre outras coisas. Ah, meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com o universo. Aprende agora a plantar batata, aprende a plantar mandioca, cenoura, porque acabou. Eu quero pensar com vocês possíveis desdobramentos. Eu não vou tentar aqui me aprofundar sobre inteligência artificial. Não vou entrar na polêmica do Castanhari no Podpah. Foi a partir da participação dele que surgiu um vídeo que me deixou muito impressionado. Eu até tuitei sobre isso. Foi um cara chamado David Oliveira. Ele pegou um pedaço do vídeo do Castanhari e ele fez uma dublagem automática em inglês. Como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria. As an independent producer, I can't pay that amount to have a dubbing with the quality I wanted to have. Quer dizer, não é automática. Bizarro, né? Muito bizarro. Ele mesmo diz ali que ele ficou horas e horas mexendo, processando pra poder fazer aquilo. Hoje, no futuro, isso daí vai ser quase que automatizado, a gente acredita. E o resultado é assustador. Freaking tower in the middle of freaking nowhere. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。E é toda por minha culpa. Isso me gerou pensamentos, pessoas falaram sobre isso, Castanhari falou isso. A dublagem, ela está fadada a desaparecer, porque muito em breve a gente vai ter a voz do Brad Pitt em português, não E é mais dublado. do que isso, né? A boca dele vai mexer em A português boca também, dele tá? vai mexer em português. Capitalismo, a gente vai cair pra essa, não sei o quê. Calma. Eu acho que isso daí, inclusive... Calma nada, Gaveta. Calma nada. Não vem já me levar pra me estressar no último vídeo, não. Calma nada. Tô bem nervoso já. É uma boa porta pra eu começar a falar sobre toda aquela polêmica do sotaque na dublagem. Lembra que teve a Juliette, foi fazer uma dublagem, falar pra anular o sotaque dela e tem todo... Então, acho que dá pra falar sobre tudo isso. Meio que fazer um apanhado geral sobre dublagem, sobre como eu acho que esse mercado vai se desenrolar. Eu não sei... Gente, mas lembra que eu sempre falo... lembra que eu sempre falo de padrão de gosto? Que o capitalismo tende ao padrão? Gente, com sotaque é a mesma coisa. O capitalismo já não faz isso normalmente. Não precisa ter inteligência artificial, não. Já não faz isso normalmente. Se constrói um padrão de sotaque nacional, que tá muito centrado aqui no Sudeste. Essa é a homogeneização, esse é o padrão. Precisa se construir esse padrão, inclusive, para criar um imaginário de uma identidade nacional. Padronizado nas novelas da Globo, por exemplo. Historicamente. Então, assim, você acha que a inteligência artificial ela não tem viés? Vocês acham que a inteligência artificial ela não tem ideologia? Claro que tem. Claro que tem. E aí você acha que qual sotaque que vai estar lá? Qual sotaque que vai estar lá? num dublador, eu vou pegar por leve, eu vou pegar na parte da produção. Enfim, eu vou falar aqui os meus achismos baseados na minha opinião, logo depois da minha vinheta. Nós todos vamos morrer! Primeiro, sobre a tecnologia. Esse vídeo, né, que o Davi colocou, pra mim é um bom exemplo de onde pode chegar e de onde pode evoluir. Acho que isso daí vai ficar mais comum, acho. O YouTube realmente tá testando isso, todo mundo tá falando dos vídeos do Manual do Mundo. 4 de junho é o dia oficial de você abraçar o seu gato. June 4th is the official Hug Your Cat Day. Mas não tem o mesmo timbre da pessoa que tá falando, é uma dublagem por cima, e nem tem lip sync. Esse vídeo do Davi tem o mesmo timbre da voz do Castanhari e tem lip sync, ou seja, a boquinha dele está falando
ali. Então, tá muito bom agora, daqui um ano não vai estar 2 vezes melhor, vai estar 1000 vezes melhor. So it's pretty good. Now in a year it won't be twice as good. It's 1000 times E better. aí entra o primeiro problema, assim. O Castelli mesmo falou isso daí. Cara, o capitalismo vai fazer isso daí acontecer, porque eles vão querer economizar dinheiro pra poder... Em vez de pagar um dublador, eles vão botar a máquina pra fazer, vai ser mais barato. Mas a verdade é que no sistema capitalista que a gente vive, e eu acabei de dar um exemplo, desculpa, eu não tenho 100 mil reais pra pagar na dublagem de um vídeo, sendo que agora me veio a oportunidade de dublar esse vídeo em inglês de graça, mano. Sim e não. Eu acho estranho a gente... Sim e sim, gente. E quando eu digo isso, é em todas as esferas mesmo. É na esfera do pequeno produtor, que de fato enxerga na inteligência artificial, sobretudo quando ela chegar no momento em que tem um app para fazer isso, a possibilidade de realizar esse processo, né? E sobretudo nos grandes estúdios que, quando não sindicalizado, mas a sindicalização, a gente está vendo as greves aí, assim, o capitalismo ele tende a desmobilizar a classe trabalhadora, né? Enfim, a diminuir os custos. É aquilo que a gente sempre falou. O capitalismo funciona sobre a ótica da quebra de barreira e acumulação. Onde houver uma barreira para acumular, ele vai romper essa barreira. A custo do que for. A custo do desemprego, a custo do sangue, a custo de guerra, seja o que for. Sabe? E o desemprego de dubladores é um desses. É uma dessas barreiras de diminuir os custos de produção. A gente botar a culpa disso só no capitalismo, sabia? Até porque O fato ali. Não, gente, não é que... Vamos lá, vamos voltar aqui. Sendo que agora me veio a oportunidade de dublar esse vídeo em inglês de graça, mano. Sim e não. Eu acho estranho a gente botar a culpa disso só no capitalismo, sabia? Até porque... Não é que a questão é só do capitalismo, é que o capitalismo é o sistema produtivo vigente. Então todas as nossas relações com a natureza, com a sociedade, com tudo, a nossa existência está condicionada a esse sistema produtivo. Não tem jeito. A esse sistema produtivo e as suas contradições. Então não tem como a gente se descolar dessa realidade, se descolar desse sistema produtivo pelo qual estamos inseridos e tentar analisar isso de maneira idealizada. Deslocada desse sistema, sabe? Como se pudéssemos discutir sobre dublagem ou qualquer tema que for fora do sistema. A gente não tá fora dele, a gente tá nele. A gente tá nele. Sabe? Porque o capitalismo, ele segue a demanda, né? Se tá tendo muita demanda, ele pode criar novas demandas, tudo bem. Mas ainda assim... Ele pode não, ele cria novas demandas, né? Ele funciona sobre o projeto padrão do gosto. Ele cria, e o gosto é demanda, né? Ele vai para onde está a demanda. E eu acho que... Ele não vai para onde está a demanda. Ele constrói a demanda e vai para esse lugar. Existem demandas naturais do ser humano? Sim. Por comer, por exemplo. Né? Então nós sentimos fome. Então nós temos demanda por comer, por exemplo. Mas ainda assim... A demanda por alimentação, a alimentação, que é uma demanda natural, ela se transforma em artificial. Porque aí você cria um senso de pertencimento, ou cria um senso de criação de grupo, por exemplo, na publicidade para fazer com que você escolha entre Burger King e McDonald's. E não na comida de verdade, por exemplo. Sabe? Que é muito mais o caso de ser uma demanda do que ser só uma economia. Explicando isso que eu tô falando. Acho que as pessoas gostariam disso. E eu sei que eu vou entrar nesse papo aqui. Eu tô tentando ser um pouco lúcido. Eu sou muito amigo de vários dubladores. Eu amo o trabalho deles. Eu acho que muitos dubladores melhoram vários filmes. Eu acabei de ver Super... Eu sei que eu vou... Sim, é estranho a gente botar a culpa disso. A verdade é que no sistema capitalista que a gente vive, e eu acabei de dar um exemplo, desculpa, eu não tenho 100 mil reais pra pagar na dublagem de um vídeo, sendo que agora me veio a oportunidade de dublar esse vídeo em inglês de graça, mano. Sim e não. Eu acho estranho a gente botar a culpa disso só no capitalismo, sabia? Até porque o capitalismo, ele segue a demanda, né? Se tá tendo muita demanda, ele pode criar novas demandas, tudo bem. Mas ainda assim, ele vai para onde tá a demanda. E eu acho que é muito mais o caso de ser uma demanda do que ser só uma economia. Explicando isso que eu tô falando. Acho que as pessoas gostariam disso. E eu sei que eu vou entrar... As pessoas gostariam disso, né? E agora, mais uma vez, e aqui é o nosso, né? É o que a gente sempre fala. O que é gosto? O que é gosto?
que é uma perspectiva do estudo estético. O que é gosto? E aqui não se trata de relativização do gosto, mas da percepção de que gosto é demanda. As pessoas gostariam disso, Gaveta, porque isso é uma demanda. E demanda, Gaveta, não é natural, é construída. E por isso que não dá pra pensar nada descolado do sistema produtivo que estamos inseridos. Então, se as pessoas gostariam disso, se o que você acredita, a hipótese que você está levantando é que as pessoas gostariam disso, é compreender que esse gostariam disso, esse gosto pelo qual você está falando, não é natural. Não é natural. As pessoas não gostariam dessa técnica, dessa dublagem, naturalmente. Ninguém nasceu querendo isso. Portanto, no capitalismo, gosto é demanda. E demanda no capitalismo é construída. Alguém, a partir do sistema produtivo que estamos inseridos e o desenvolvimento técnico-tecnológico do sistema que estamos inseridos, construiu paulatinamente o gosto, a demanda por esse tipo de produto, por esse tipo de técnica. Tá? Entrar nesse papo aqui, eu tô tentando ser um pouco lúcido. Eu sou muito amigo de vários dubladores, eu amo o trabalho deles, eu acho que muitos dubladores melhoram vários filmes. Eu acabei de ver Super Mario, o Super Mario dublado é muito melhor do que o original, muito melhor. Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor. Esquece capitalismo, assim, ah, meu Deus, eu quero mais dinheiro. Se você chegar pro público, você quer essa voz dublada ou você quer a voz original do Tom Cruise falando em português? Grande parte das pessoas vai responder que quer a voz original do Tom Cruise. Se você consegue... O áudio ficou estranho. Isso aconteceu também no vídeo do Piuí, não sei porquê. Consegue fazer uma dublagem que tem a voz exatamente igual ao do Tom Cruise, a real? Ainda mais se o ator ou a atriz tiver uma voz muito peculiar, as pessoas vão querer o Tom Cruise, a real. Ainda mais se o ator ou a atriz consegue fazer uma dublagem que tem a voz... Grande parte das pessoas vai responder... Esquece capitalismo, assim, ah, meu Deus, eu quero mais dinheiro. Se você chegar pro público, você quer essa voz dublada ou você quer a voz original do Tom Cruise falando em português? Não tem como esquecer o capitalismo, né, gente? Mais uma vez, não tem como esquecer o capitalismo, porque o capitalismo é o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. Se você perguntar para as pessoas o que elas vão querer, de gosto, a voz de Tom Cruise ou a dublagem original, elas provavelmente responderiam Tom Cruise, nem sempre, na verdade, porque existe inclusive esse imaginário que foi construído no Brasil, de que a dublagem brasileira é a melhor do mundo e tudo mais, e as pessoas gostam da dublagem brasileira, né? Então... não sei, talvez as pessoas até gostem de falar que querem o dublado brasileiro, né? Mas essa escolha é condicionada, gente. A escolha dessas pessoas ela vai ser condicionada pelo sistema produtivo que estamos inseridos. Não existe livre-arbítrio descolado da realidade que estamos inseridos. Não existe isso. Não existe escolha descolada da nossa realidade. E, portanto, não tem como a gente, como o Gaveta falou aqui, para de pensar no capitalismo um pouquinho. Não tem como. A gente tá nele. Não tem como. Grande parte das pessoas vai responder que quer a voz original do Tom Cruise. Se você consegue fazer uma dublagem que tem a voz exatamente igual ao do Tom Cruise, a real, ainda mais se o ator ou a atriz tiver uma voz muito peculiar, as pessoas vão querer ouvir a voz com o tom original. Eu não acho que é uma questão de capitalismo, assim, as pessoas vão querer isso. Ainda mais se a boca... Não dá pra descolar, gente. Não dá. O que o Gaveta tá fazendo aqui é a metáfora, sabe? É criando a metáfora de se fosse assim. Mas não é assim, né? Mexer como se estivesse falando em português, mais ainda. Acho, inclusive, que grande parte das pessoas que desenvolvem isso, elas não estão fazendo isso só... Não, eu quero só dinheiro, não é só isso, sabe assim? Eu tô tentando ser um pouco otimista aqui em relação a o que move as pessoas, sabe? Eu falo por mim. Tá sendo bastante otimista, mas tá sendo também um tanto ingênuo. É que eu tô fazendo vídeo no Eu te adoro, Gaveta, mas não tá rolando. YouTube. Eu e a Gaveta Filmes, a gente ganha vida fazendo vídeos no YouTube? Ganhamos. Eu vou seguir polêmicas, como eu tô seguindo agora? Sigo. Mas não é só isso, sabe assim? Eu faço muito porque eu gosto também. Eu acredito que muitas pessoas que trabalham também... É claro que gosta. Eu também gosto de ser professor, mas se eu não tivesse dinheiro no meu bolso, não ia rolar. Sabe? E assim, tem isso, né? Eu sou professor autônomo, precarizado,
Gaveta, você pode estar ganhando seu dinheiro bem aí e tudo mais, mas você é um médio empresário. A gente tá falando de estúdio, gente. Não tem ninguém fazendo porque gosta, não. Gosta do dinheiro no bolso. Fazem isso. Mas esse cenário de que a máquina vai substituir totalmente o homem na dublagem, eu vejo vários poréns nisso daí. O primeiro e mais óbvio é, assim, tempo para isso acontecer. Eu sei que a tecnologia ela anda a passos largos, mas para uma ferramenta, para uma mudança dessa ser difundida e ser adotada, não é rápido. A internet é isso. A internet veio, meu Deus, a internet vai mudar o relacionamento e as pessoas não levavam isso tão a sério e ela mudou. O mercado fonográfico vai mudar drasticamente com a internet, as pessoas, não é isso tudo. E mudou. O mercado fonográfico tomou-lhe uma porrada na cabeça histórica. Eu tô falando um mercado, vários mercados mudaram com o advento da internet. Então, com o advento da inteligência artificial, alguns mercados tomarão uma porrada tão forte quanto o mercado fonográfico tomou quando chegou a internet. Por mais que você crie a tecnologia, até isso daí ser difundido, isso ser colocado na linha de produção de grandes estúdios e tal, tem alguns anos aí de mastigação, eu acho. Então, assim, tem alguns anos de mastigação, é claro que tem um processo para isso, né? Mas a gente precisa ter a compreensão de que o desenvolvimento técnico no capitalismo, ele se torna cada vez mais rápido, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto. Por quê? Porque se projeta um projeto de padronização. Olha, o vício de falar padronização hoje. Se projeta um projeto de obsolescência programada, sabe? E a obsolescência programada nada mais é do que um projeto de consumo novo, de criação de consumo, sabe? E aí, se eu preciso sempre consumir novamente, eu preciso sempre estar criando uma nova técnica, mesmo que a próxima técnica não seja suficientemente evoluída em relação à anterior. Eu pego o iPhone, eu boto uma câmera a mais, mudo um pouquinho o sistema operacional, mudo um pouquinho o design, e assim eu vou mudando. Mas a sensação de velocidade é cada vez mais atenuante. Percebe? Então, se, por exemplo, a gente pensar que o surgimento do celular pro surgimento do smartphone em 2008... Gente, o surgimento do smartphone em 2008... O quanto o smartphone mudou a nossa existência de 2008 pra cá. Vocês percebem, então, que a internet, smartphone, as coisas vão surgindo uma atrás da outra e vão mudando o caráter da nossa existência? E esse intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto. O surgimento de uma técnica e outra que mudará a maneira como nós nos lidamos com a realidade é cada vez mais curto. O que faz com que a velocidade com que essas técnicas alterem a natureza e a realidade pelo qual percebemos as coisas também é mais curto. E, portanto, a maneira como o capitalismo se relaciona com a nossa existência. Então, sim, a internet e toda a perspectiva, por exemplo, do mercado fonográfico que ele falou aqui, levou porrada, mas demorou um tempo para isso acontecer. Mas as novas técnicas que vêm surgindo já estão sob um outro viés, sobre um outro caráter temporal. O tempo que estamos lidando com o surgimento de uma nova tecnologia em 2023 é diferente do tempo da tecnologia de 2005. Uma tecnologia surgida em 2005 demanda de mais tempo para ser implementada, para amadurecer, do que uma tecnologia de 2023, que já está em um outro contexto de velocidade. Percebem? Então, sim, a inteligência artificial, ela demanda de menos tempo para que ela chegue. Para que ela chegue. O que vai fazer com que esse tipo de tecnologia, o que pode fazer com que esse tipo de tecnologia demore mais para ser implementada é a organização da classe trabalhadora. Que é o que está rolando lá com os trabalhadores, com os grevistas, roteiristas e atores e atrizes. Que tenta proibir o uso de inteligência artificial, por exemplo, para alguns casos e tudo mais. Mas o que na verdade está acontecendo é impedindo o avanço dessas paradas. Mas o capitalismo funciona sobre quebra de barreiras de acumulações e essa quebra de barreiras de acumulações é condicionada por uma competição.
E aí, gente, vocês acham que Hollywood vai ficar parada vendo a Google crescendo o uso de inteligência artificial? Hollywood tá olhando para aquilo ali e Google crescendo, crescendo, crescendo. E eu não tô fazendo nada. E tá crescendo. E eu não posso fazer porque os grevistas não deixam, os trabalhadores não deixam. Mas a tecnologia tá crescendo. E eu tô deixando de usar e tô perdendo mercado por causa disso. Tu acha? É assim que funciona a competição no capitalismo, gente. Os trabalhadores eles vão tentar impedir que isso aconteça. Mas daqui a pouco uma outra empresa começa a crescer esse tipo de mercado. Uma outra empresa vai começar a crescer esse tipo de mercado, a inteligência artificial. E Hollywood vai sentir que o seu tá... que tá perdendo. Que tá perdendo. Porque eu não tô podendo usar essa técnica, os trabalhadores estão impedindo. Ah, vai entrar de greve? Tá bom, tchau, embora. Vai todo mundo embora. Já tem tecnologia pra vocês irem embora. Permanecem alguns. Os mais, né? Mas a maioria vai embora. Porque o capitalismo funciona dessa forma. A competição do capitalismo é isso. A quebra de barreira de acumulações que a gente fala, essas barreiras são rompidas a custo do que for para acumular infinitamente. Percebe? Hollywood vai olhar essas tecnologias crescendo e eles não podendo usar porque os trabalhadores não deixam. E vão falar, opa, agora a tecnologia chegou num ponto que, assim, foda-se se vocês não deixam. Foda-se que vocês não deixam. Tchau. Hoje, os trabalhadores têm capacidade organizativa para impedir isso. Hoje. Porque essa tecnologia ainda não consegue substituí-los por completo. Mas Hollywood, vendo o crescimento dessa tecnologia feito por outros, vai chegar num momento e falar, opa, não dá mais. Não dá mais. Porque a tecnologia no capitalismo não é feita para benefício das pessoas, mas o benefício do capital. Para jogar seguro nesse vídeo, como é um grande achismo, eu vou jogar sempre um cenário hipotético daqui a 30 anos. Tudo isso? 20 anos que seja. A metáfora. Tá bom, 20 anos. A gaveta talvez aconteça antes. Tudo bem, eu tô jogando seguro. Então, o primeiro problema seria o tempo de implementação disso tudo. 2. Um dos grandes trabalhos dos dubladores e das pessoas que fazem as traduções não está só em passar por inglês. E 30 anos é muita coisa, gente. 30 anos é muita coisa no capitalismo, gente. Muita coisa. Muita coisa. Gente, é o que eu falei pra vocês. Smartphone é de 2008. Smartphone é de 2008. Década de 90 a gente estava entrando na internet de escada. E nos anos 2000 também. De escada. Vocês conseguem perceber isso? De como no capitalismo industrial a gente saiu lá do início da década de 20 para um sistema de produção fordista, para o começo do uso no final do século XIX para o início do século XX, para energia elétrica e tudo mais. E agora a gente está falando num período de 2008 para cá, dos anos 90 para cá, de uma internet que faz assim com o mundo. A TV é anos 50. TV é anos 50. Mas a TV é um caso, né, gente? A TV, ela era o que é, hoje é streaming. Revolucionária que foi pelo surgimento da internet. Gente, quanto tempo que o streaming tem? O streaming é de 2012, se eu não me engano. O streaming é de 2012, se eu não me engano. Se eu não tô jogando muito pra trás. Streaming Netflix, né? Se eu não me engano, é de 2012. Saca? 30 anos antes era rádio e jornal pra Segunda Guerra Mundial. Pra primeira, no caso. Saca?
Tudo isso? 20 anos, que seja. Tá bom, 20 anos. Ah, Gaveta, talvez aconteça antes. Tudo bem, eu tô jogando seguro. Então, o primeiro problema seria o tempo de Seguro demais. implementação disso tudo. 2. Um dos grandes trabalhos dos dubladores e das pessoas que fazem as traduções não está só em passar por inglês, em sim em localizar a linguagem. Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenn. E isso daí já tem um universo. Não é só passar do inglês para português. Às vezes, se você traduzir ao pé da letra, pode ficar bizarro. Você vai traduzir holy shit pra merda santa. Claro, você pode ir alterando depois ali, ponto a ponto. Mas isso aí pode ser alterado artificialmente também. Isso é tranquilo. Gente, porque assim, isso pode ser alterado tranquilamente por um roteirista ou pela própria inteligência artificial sendo roteirista. Porque a inteligência artificial ela é formada por um banco de dados feitos por alguém. Então, um roteirista inteligência artificial facilmente pode fazer essa tradução. o lance não é esse. O lance é, muitas vezes o inglês, ele tem a estrutura diferente. Tem termos que não funcionam no Brasil, aí você tá lidando com culturas diferentes. Ele usou a palavra com N. Quê? A palavra com N? O próprio holy shit que eu falei, se você for traduzir, realmente não vai fazer sentido. Então você tem que pegar um termo que é semelhante e daí, às vezes, piadas inteiras podem ser trocadas. Para fazer sentido pro público brasileiro, você tem que fazer uma localização. Isso acontece, inclusive, nas legendas também. I'm Rodney Big Bottom. No, I'm Rodney Copper Bottom. Eu sou Rodney da Bahia. Não, quer dizer, eu sou Rodney Lataria. Dentro desse universo ainda você tem as métricas. A métrica da frase em inglês, às vezes, pode ser muito diferente da métrica da frase em português. Ficam muito mais sílabas, ou a ênfase muda de lugar, sabe? Tipo, sei lá, vou inventar um exemplo aqui. O que você achou disso? I fucking love it. Todo mundo, cara, I fucking todo mundo, love it. Ah, ele amou. A tradução literal seria, eu amei pra caralho. Vou botar amei pra caramba aqui, pra não ficar botando pia, eu não quero que esse vídeo tome flame. Se você traduzir isso pra português, você perde a ênfase onde tá a coisa, sabe? Tipo, eu amei. Pra caramba. Em português você já falou logo o que era. Eu amei. Ah, ele amou. Pra caramba. Ah, valeu. Sabe, tipo, a graça dessa dublagem. Mas, mais uma vez, eu acho que o Gaveta tá subestimando o desenvolvimento da inteligência artificial no sentido de que isso é muito simples, na verdade, de ser corrigido, sabe? Isso é muito simples de ser corrigido por uma inteligência artificial. Dublagem seria colocar o termo que define se ele gostou ou se ele não gostou nesse último momento, depois de segurar a atenção. A dublagem direta já não poderia ter sido feita, então você vai ter que buscar um outro termo pra... Por exemplo, é isso que eu falei, sabe? Você usa a tecnologia para traduzir, a inteligência artificial para traduzir, e você pode ter no estúdio, por exemplo, um dublador que vai fazer esse trabalho com a ajuda de uma inteligência artificial para mudar essas paradas. Um diretor de dublagem, por exemplo. De vez de ter uma equipe de dublagem, você tem um diretor de dublagem que vai coordenar toda essa alteração do filme. Por exemplo. Quando não, você não precisa nem mais desse diretor de dublagem. Porque uma inteligência artificial, por si só, poderia fazer. Mas vocês percebem que, sendo bastante conservador até, a gente pode pensar que essa inteligência artificial substitui um coletivo de trabalhadores por um único trabalhador, um diretor de dublagem? Que vai corrigir todos esses problemas que o Gaveta tá falando aqui? Um único diretor de dublagem pode fazer esse trabalho. Com o auxílio de uma máquina, de uma inteligência artificial. Encaixar ali. Aí você fala assim, ah não, é só botar, eu simplesmente amei. Ah, legal, boto eu simplesmente amei. Mas não, logo depois disso, tem uma referência ao fato do cara ter xingado no original, sabe? Assim, o cara, que bom que você amou, você só não precisava ter xingado assim, ter falado de forma tão efusiva e tal. Bom, então, nesse caso, se eles vão fazer piada sobre ele ter xingado, eu não posso botar eu simplesmente amei, porque ele não xingou. Ou eu dou um jeito de colocar ênfase no final, e aí pensa numa forma de você dublar isso, de você traduzir isso, ou você muda também a piada que vem depois, sabe assim? Em vez de ele falar, você não precisava ter xingado, na versão localizada, na versão brasileira,
brasileira, eles botam, por que você não disse isso antes, sabe? Sei lá, e muda. Acontece isso na dublagem. Esse é um momento que seria bom conversar com o dublador pra saber até que ponto ele pode mudar. Mas eu sei que alguns mudam bastante. O próprio Guilherme Briggs eu já vi mudando muita coisa. Desde que você mantenha um sentido principal da coisa toda. Essas mudanças acontecem até em título de filme. Então, você entende que só nisso daí já não é um trabalho automatizado. Você vai precisar de sugestão de tradutores, certo? No mínimo de tradutores. Eu diria não só tradutores, mas dubladores também. Porque uma coisa é você escrever uma coisa, outra coisa é você falar ela. Às vezes uma coisa não soa bem falada, sabe? Tanto que existem adaptações também. Do jeito que o texto foi traduzido, na hora que o dublador tá fazendo lá, a interpretação dele acaba mudando um pouquinho ou outro pra se adaptar a um jeito de falar mais fácil. Porra, ficou bolada contigo, malandro. O malandro tá muito grande. Tá grande, né? Bolada contigo. Tiro malandro. Orelha mais rápido. Orelha. Tá bom. E fora a métrica, você tem o principal problema de você fazer uma substituição direta do humano pra máquina, que é a interpretação. E esse ponto é muito importante. A interpretação é facilmente corrigida também. A máquina hoje... É isso. A máquina hoje, ela não tem a capacidade de fazer esse tipo de articulação interpretativa, mas isso não vai demorar muito tempo, né? É isso que a gente falou. O intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto no capitalismo. Eu não tô querendo ser catastrófico, que nem o vídeo do Cauê ou do Castanhari e tudo mais. Mas, sabe, ele é cada vez mais curto. E a gente pode pensar, por exemplo, de maneira conservadora nesse sentido, em substituir uma gama de trabalhadores por um único trabalhador que vai comandar essa inteligência artificial. Sabe? Um diretor de dublagem. Ação não é só expressão, é também na voz. A própria dublagem é o exemplo disso. Você pode atuar muito usando somente a sua voz. É muito comum você ver making-offs de filmes, o diretor pedir pra falar de novo a frase porque ela não tá no tom que ele gostaria. Ele não, eu queria que fosse mais incisivo, eu queria que fosse mais tararau, mais leve, mais tararau, com mais pesar, tal, tararau. That's okay, no problem. From the beginning and... A voz e o jeito como ela é falada, isso é muito importante. Isso é um fator fundamental de uma interpretação. I see dead people. Eu vejo gente morta. Quando você faz uma tradução direta para um robô, a chance de você perder essas ênfases é enorme. Você pode treinar o robô para fazer a ênfase igual o do ator original, onde ele botou a ênfase e também botar. Lembra que eu acabei de falar sobre a mudança de ênfase que pode mudar no inglês? Então, você vai zoar isso. Se você fizer uma coisa automatizada, você vai pegar, sei lá, a ênfase numa sílaba que o ator colocou e vai colocar na tradução no lugar onde não faz sentido, sabe? Tá entendendo? Eu sei que eu tô ficando meio... Eu tô indo pra um lado muito... Tararau. Se você mudar a estrutura da frase, o jeito como você dá a ênfase dela, você faz ela ficar dramática, muda. E eu diria até mais, não só o local onde a sílaba tá. Eu diria que existe diferença de línguas. No português, algumas frases a gente fala diferente para ela ter um efeito semelhante ao que a gente falaria em inglês. Eu acho que fica um pouco difícil você manter essa... Sabe, a pessoa tá falando, sussurrando uma coisa de amor e você manter essas cadências emocionais de como a gente fala, traduzindo, sabe, diretamente. Por isso que eu acho que... Mais uma vez... Um diretor de dublagem no estúdio resolve isso tudo. Essa tradução direta ela funciona muito melhor para vídeos como o do Castanhari que vídeos de conversa, que não tem tanta ênfase dramática. Até tem, né? Quando a gente fala de uma forma dramática, eu tô fazendo aqui agora, mas é diferente. Então quando for para filmes, né, que é uma arte mais dramática, eu começo a ficar com mais medo dessa tradução automática. Por isso que eu vou sugerir uma nova vertente que eu acho que pode ser um futuro. Achismo, eu tô chutando aqui. Eu chutaria que o futuro da dublagem vai ser híbrido. Eu acho que é mais provável que eles utilizem dubladores, fazendo o trabalho que eles já estão fazendo hoje em dia, e passem as vozes deles na inteligência artificial para deixar o timbre igual ao do ator original. Isso eu acho que é bem possível. Você vai dublar o Tom Cruise, e aí você vai pegar um dublador, que ele vai dar as ênfases onde tem que dar, ele vai se preocupar muito com sincronia, tal, e aí eles vão passar pela inteligência artificial para deixar o timbre dele igual e de repente igualar o lip sync. Lip sync eu nem sei, mas eu acho que a curto prazo, mudar o timbre do dublador pra deixar igual ao do ator original, isso eu acho bem plausível. Já tá rolando isso. Eu vi um post, foi do Melted Videos, não, coisa pra ver chapado, acho, não sei. Pegaram a música do Evanescence, Bring It to Life, fizeram uma tradução literal da letra, e aconteceu isso. Uma mulher, ela cantou a música, uma tradução literal, ela não se preocupou com métrica, ela se preocupou em não mudar o sentido da letra. E mudou, com inteligência artificial, o timbre dela pra ficar igual ao da Emily.
Assim, é engraçado, mas é assustador e irado ao mesmo tempo. Parece a Emily cantando em português? Parece, pra mim parece. É aquele lance. Ao mesmo tempo que parece, em vários momentos que você ouve isso, você nota que não é a Emily. Porque a cantora brasileira, ela não tem exatamente a mesma técnica da Emily. Faz um vibrato lá, tu fala assim, a Emily não faz esse vibrato. Não é a Emily. E aí tem um outro porém. Não significa que você mudar o timbre da voz de alguém, você vai soar exatamente igual a pessoa. Inclusive, eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz sobre viagem no tempo, de você entrar no corpo de outra pessoa. Eu falei, mesmo que você entrasse no corpo de uma outra pessoa e você tivesse a voz dela, você ainda assim não ia soar como ela. Essa pessoa ia soar estranho. Porque as pessoas falam diferente. As pessoas têm cadências diferentes. Por exemplo, eu mesmo com a voz aqui do Morgan Freeman, mais ou menos, não sou nada como ele, porque eu falo diferente dele, além de eu estar falando em português. O que houve? Sim, e a dublagem é isso, né? O quê? Sua voz. Tá diferente, né? Não, tá diferente não. Tá de outra pessoa. Even if I speak in English, you know it's not Morgan Freeman, because I cannot speak exactly like him. Por exemplo, eu posso pedir pra você deixar um like nesse vídeo. É fácil, você não vai ver nem passar e vai ser muito importante pra gente. Mas se você quiser apoiar mais a gente, aí você pode se inscrever no canal, você pode se tornar membro do canal. Aliás, muito obrigado a all the members here. Thank you very much. I love you guys. Ou ainda comprar artes no canal Gaveta. Está à venda aqui embaixo. loja.com.br/gaveta. Você vai comprar artes maravilhosas e se vestir com arte de gaveta. Vai lá ver. Tem gente que fala mais devagar, tem gente que fala rápido, tem gente que fala muito coisa no meio. Tem vários, 1 milhão de maneirismos, jeito de se comunicar de cada pessoa que é muito único. Sim, tem isso tudo, sabe? Mas é isso. Primeiro, a dublagem ela já não é a voz do autor original, né? E aí quando a gente pega a inteligência artificial, a gente aproxima disso e o estúdio ele demanda... E aí, mais uma vez, a gente não pode descolar do capitalismo, não tem como fazer isso. E o estúdio demanda de quebrar barreiras de acumulação para acumular mais. E não é sobre mim, Gaveta, não é sobre você, porque a gente... Sabe? A gente não é o grande estúdio, sabe? A gente não vai demitir em massas, assim. Pelo menos eu espero que você não seja um primo rico da vida, né? Mas... Percebe? A parada é essa. E aí você vê um estúdio vendo o outro fazendo a parada e o outro estúdio não vai fazer? Claro que vai. E aí todos esses problemas que o Gaveta tá falando aqui, eles podem ser facilmente corrigidos por substituir muitos trabalhadores por poucos. Quando não substituir todos, né? Mas substituir muitos por poucos. Único. Então eu teria as minhas dúvidas de como isso seria... Ele tá indo para um espectro mais otimista, mas eu acho que ele tá indo mais para um espectro idealista, né? Que é justamente tentar descolar o debate da realidade material. Descolar o debate do sistema produtivo que estamos inseridos. E não dá para fazer isso. Não dá. Simplesmente não dá. Usado. Entende que tem vários pormenores, né? Tipo, os caras vão botar isso aqui e acabou, sabe? Assim, não acho que é por aí, assim. Isso tudo eu tô tentando falar, me descolando um pouco da minha preferência, porque se for botar a minha preferência pessoal, assim, eu sei que a dublagem muitas vezes melhora produções. Tô tentando pensar num quadro mais amplo, do que as pessoas gostariam de ouvir as vozes dos atores originais. Talvez daqui a 20 anos tenha esse controle de dinâmica da voz pra você deixar ela mais rouca, mas não sei o que, e o cara vai fazendo... Só que se tiver um trabalho desse tão manual, vai ser mais fácil simplesmente deixar a pessoa dublar por cima, sabe? Então assim, mesmo você mantendo os timbres originais dos atores e das atrizes, ainda assim vai ter uma diferença do jeito que o dublador vai atuar, de como a localização vai tratar aquela frase, das cadências, todas essas diferenças. E nisso, você ainda pode colocar um fator a mais. Não sei se vocês pararam pra pensar nisso, mas se você tem esse nível de alteração, você pode mudar o timbre, pode mudar uma coisa ou outra, você pode começar a fazer dublagens com sotaques diferentes. Você pode começar a fazer dublagens localizadas regionalmente. Já parou pra pensar? Você pode fazer uma mesma dublagem. Eu tô extrapolando aqui. Pra mim faz sentido. Você fazer uma dublagem e de repente você fazer uma dublagem com sotaque mais nordestino. Outra com um sotaque mais sulista. Pra um mesmo filme. Uma mesma voz. Um mesmo dublador. Pode. Talvez. Tem uns maneirismos do sotaque também. E aí eu queria entrar nesse ponto polêmico. Pode, mas o capitalismo tende à homogeneização. Então ele vai tender a escolher o sotaque oficial. O dito sotaque oficial. O dito sotaque correto. Sabe?
Talvez, tem uns maneirismos do sotaque também. E aí eu queria entrar nesse ponto polêmico. A Juliette, que venceu o Big Brother e tal, ela foi chamada pra fazer uma dublagem, ela não falou qual era a produção. Ela falou isso daí, que ela saiu da dublagem porque, acho que a diretora de dublagem falou pra ela anular um pouco o sotaque. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu entro no estúdio. Uma pessoa falou assim, ó, eu só queria te pedir uma coisa. Tem como tu neutralizar um pouquinho o teu sotaque? E teve toda uma discussão, meu Deus, não existe sotaque nulo, existe sotaque nulo. Eu vi pessoas defendendo isso. Eu vou até falar aqui, eu acho que isso tudo é uma questão de costume. As dublagens paulistas e cariocas estão muito difundidas, são muito comuns da gente ouvir. Então, isso é um novo normal pra gente. Eu vi até o Paulo Peixoto falando disso na época. Ele falou assim, mas não tem essa. Se você é ator e a pessoa fala pra você tentar anular um pouco, se você é ator, você faz isso. Ele falou um lance desse. Pablito, desculpa, eu discordo de você. É o quê? Anular pra você é isso aqui. Bom, não dá pra ir pro espaço com essas roupas. Deve ter uma fantasia aqui que irá nos ajudar. Isso é um dos desenhos que o Bernardo assiste na Netflix. Pra gente que é carioca, quando ela fala um momento, sabe? Pra gente sempre, eita, é tipo paulista. Ou então não esse sotaque paulista, tem outros sotaques paulistas. Mas pra gente que é carioca, sempre chama atenção. Só que a gente tá tão acostumado com o sotaque paulista que a gente nota, eita, paulista, e depois a gente esquece que é paulista, porque a gente vai vendo aquilo ali. Assim como o sotaque carioca sempre vai chamar a atenção de alguém, né? As coisas, o X, né? A gente não fala as coisas, a gente fala as coisas. Cara, eu enchi a mulher de leite. Só que, pra quem tá no Rio e São Paulo, a gente acha que esse é o anular, porque pra gente isso é o normal. Pro cara que tá no Nordeste, isso sempre vai ser o sotaque de uma pessoa que não é daquela região. Isso nunca vai parecer pra ele que a pessoa tá ali na região dele. Uma história que possa ter acontecido ali. E por que isso acontece? Por costume. A gente não tá acostumado a ouvir sotaque nordestino em dublagem. Então sempre vai ser um alien pra... Não é costume, gente. Quer dizer, é costume. Mas esse costume, ele surge a partir de um projeto de padrão dessa língua, dessa linguagem, né? A gente pensar que, historicamente, por exemplo, a rádio e a televisão construíram um imaginário social no entorno da linguagem, da língua, do sotaque, melhor dizendo, sudestino, né? Sobretudo carioca, porque a Globo era aqui do Rio de Janeiro, né? Depois, agora, São Paulo também tem crescido essa perspectiva também. Então, veja, existe um projeto, e o capitalismo ele funciona dessa forma, na medida em que ele vai padronizando a linguagem e construindo, inclusive, a dublagem, o sotaque que seja exterior ao Sudeste como... como é que eu posso dizer? Pontuais, né? Então, novelas que se passam no Nordeste, você vai usar esse tipo de sotaque. Então, ela vai ser usada esporadicamente em alguns casos, né? O que denota, inclusive, o caráter preconceituoso desse modelo, né? Pera aí, que apareceu uma coisa aqui estranha, rapidinho. Tá, então veja, historicamente o rádio e a televisão fizeram esse projeto de costume que nada mais é do que a padronização de um sotaque. Né? Padronização do sotaque. Que já está muito centrada nas novelas, nas rádios e tudo mais, que se passaram para o Brasil inteiro e que passou-se a ser enxergado como normal. Como... através desse imaginário como o comum, como o certo, como o correto. Ou seja, o que aconteceu, Gaveto, mais uma vez, não dá pra gente idealizar um mundo onde a gente se descola da realidade material. A gente se descola da realidade, ou seja, do capitalismo. Pensar, portanto, em enxergar o sotaque sudestino como comum, como normal, é pensar que esse costume, que esse padrão foi construído por um projeto de padronização das novelas, das rádios, de um projeto de consumo. Porque, mais uma vez, o padrão é mais fácil de ser vendido. E gosto é demanda. Lembra que a gente falou lá atrás que demanda se cria? Então, quando eu boto as novelas para falarem no sotaque sudestino o tempo inteiro, eu crio o imaginário, eu crio o consumo, eu crio o padrão desse tipo de sotaque.
E quando eu falo isso tudo, é dizer que quando chegarmos no momento da inteligência artificial tomar esse espaço, essa inteligência artificial vai tomar esse espaço de padrão. O mesmo padrão que já acontecia. Não vai ser novo isso. Vai ser o mesmo padrão. Não é nada de novo. Então não é pensar como se a inteligência artificial não vai substituir a dublagem porque a inteligência artificial não vai ter sotaque. A inteligência artificial vai substituir a dublagem justamente porque não tem sotaque. Ou melhor, porque adota um sotaque dito normal. Corrigindo o que eu falei. A inteligência artificial vai substituir A inteligência artificial vai substituir a dublagem normal justamente porque vai assumir um sotaque padrão. Construído como padrão. Percebe? Pra gente. A gente ouviu o Lázaro Ramos no Grinch. Não. Impossível. Não podemos estar sem comida. Cadê a minha reserva de suco de alce pra me dar R$1? Muita gente ficou incomodada. O trabalho de dublagem dele é muito bom. Me recuso. Eu não vou à Queilândia na época do Natal. As pessoas não estão acostumadas a ouvir aquele sotaque na dublagem. Então é um alien. E vai soar estranho? Sim, eu concordo que vai soar estranho. Vai acabar chamando a atenção da gente. Como é que a gente melhora isso? Tendo mais vozes nordestinas. Dito isso, eu não gosto de ir pro 880. Eu acho que existem diferenças de sotaques e costumes, sim, mas existe sotaque forte e sotaque fraco. Existe. Para todos os sotaques, para todas as nacionalidades, tá? Eu vou pegar o meu exemplo. Existe o sotaque carioca e existe o sotaque carioca. Enchi a mulher de leite moça e caramelo. Pô, maneira essa parada aí que vocês estão fazendo. Tem sotaque carioca e tem sotaque carioca. Dá pra você anular o sotaque carioca? Dá. Quando eu digo anular, é não acentuar tanto as diferenças do sotaque carioca. Por exemplo, o S, que a gente tem som de X. Eu posso falar as coisas e eu posso falar as coisas. Tem gente que fala as coisas. Como eu acho que pode ter sido o caso, não sei. Mas como pode ter sido o caso da dubladora da Juliette, ela pode ter falado, vamos amenizar um pouco o teu sotaque. E quando ela fala amenizar o sotaque, não é você deixar de falar, no meu caso carioca, alguém falasse pra mim, amenize o seu sotaque. Eu não vou deixar de falar o X. Eu só não vou acentuar tanto ele. Não fala as coisas. Fala as coisas. Eu acho que dá pra você acentuar o sotaque, mas ainda assim é um sotaque carioca. Ainda assim as pessoas vão notar que é um sotaque carioca. E ainda assim você precisa, no caso do sotaque nordestino, fazer as pessoas se acostumarem a isso. A ouvir esse sotaque pra que ele não soe um alien que ele soa hoje na dublagem. Então assim, é o meio termo. Acho que é uma questão de costume. Acho que dá pra você não acentuar tanto maneirismo. Isso daqui não é só com o sotaque carioca, nordestino. Isso daí em outros países. Você vê o próprio americano zoando quando o sotaque é sulista, que é muito forte. Ele fala que sotaque... A college graduate de City Falls, Greenbow, Alabama, decided to get together and offered me a fine job. Tem um sotaque nova-iorquino que é diferente do sotaque de quem mora em Washington. Tem diferença do sotaque de Nova York para Washington? Quem mora lá sabe que tem. A gente brasileiro não sabe, mas isso tem em todas as línguas. Quem mora em região de língua hispânica, castelhano, isso tem em tudo quanto é lugar. E a acentuação de sotaques também tem em tudo quanto é lugar. Hostia, tío, es que ¿por qué se me sale este acento? Bueno, ponga atención porque si no le voy a pegar un pichazo, mae. Ahora tenemos un tren que, bueno, cuando tú regalas un regalo, bueno, se mueve de nivel 4, 5, 6, 7... Che, boludo, pero mira, te voy a explicar aqui como funciona esse trem de mierda. Acho que a gente pode chegar no meio termo. Acho que isso deveria fazer parte do futuro da dublagem. Independente se a inteligência artificial entrar na jogada ou não. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Mas eu acho que, pelo menos isso pode ser um lado bom, talvez, de você ter bons atores. Você começar a fazer uma puxada de sotaque automatizada. O próprio Altered, que eu tô vendo aqui, o que eu usei pra mudar minha voz, ele puxa. Eu posso fazer a minha voz aqui, a voz que eu vejo no Morgan Freeman. Essa é a voz sem puxar o sotaque americano. Ele não faz a inflexão. Essa é a voz com sotaque americano. Esta voz de inflexão já vê que o R já não fica do jeito que eu falo no português. If I speak in English, it's much better. Right. Essa ferramentinha de internet, de bobeira que assim, já tá fazendo essa inflexão pro sotaque em inglês e não sei o que, então acho que daria pra fazer isso. E aí você poderia utilizar atores maravilhosos, Guilherme Briggs, Wendell Bezerra e tal, pra fazer vários sotaques diferentes, sabe? Sem ele precisar. Eu sei que atores bons fazem sotaques, mas você vai fazer isso de forma automatizada. Uma dublagem, aí sim entra o capitalismo. O cara vai pagar uma dublagem e ele vai fazer várias versões com a dublagem desse um. Mas não é aí sim que vai entrar o capitalismo. É todo o processo, é isso que você falou, Gabriel. Em todo o processo que a gente falou até agora, é exatamente isso. É você conseguir substituir uma gama de trabalhadores por um único só.
Inclusive, trabalhadores nordestinos, você substituir por um trabalhador sudestino, pra fazer o sotaque do nordestino, quando necessário. Sabe? Único ator desse único dublador. Acabou! Eu ainda acho, pelo menos em artes dramáticas, que o dublador vai ser necessário mesmo com a inteligência artificial. É o meu chute. Lembrando, deixando muito claro que teve polêmica recente. Eu não sou especialista em inteligência artificial, eu não sou dublador, apesar de ter feito já algumas dublagens. Oi, Drones, por que essa lata de sardinha tá usando smoke? Isso daqui são conjecturas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui do YouTube pra gente pensar junto. Eu tô jogando ideias na luz aqui, sem bater martelo em nada. O Gaveta afirmou, eu não afirmei nada. Esse vídeo é um grande e se? Pra gente se divertir pensando nisso. Se divertir antes do caos, não sei. Mas bota no comentário o que vocês vão pensando. Vocês de repente podem me dar uma ideia. Eu, caraca, pode crer, mudou uma ideia. Não sei. Eu acho que é um bom momento pra gente discutir, sabe? Mas que a inteligência artificial vai mudar um pouco a estrutura do mercado de trabalho como um todo ao longo desses anos? Vai. Eu falei disso daqui nesse vídeo. Como vai mudar? Eu não sei. Aí é nosso trabalho de mandinar aqui de adivinhar o futuro. Mas enquanto isso não chega, a gente vai brincando com a inteligência artificial, completando o corpo de youtubers, como se isso não fosse roubar o nosso trabalho no futuro. Não sei. A única coisa que eu sei é que você roubou o meu coração e eu deixo aqui um beijo bem forte na sua bundinha. Engaveta esse Gaveta, né? Gaveta, eu adoro você, gosto muito do seu trabalho, mas não dá, né? Não é assim que funciona. O mundo metafórico não funciona, né? A gente não tem como separar as coisas da realidade material que a gente está inserido. Não dá para fazer a discussão de um tema tão sério como esse deslocando o debate do capitalismo, do sistema produtivo que a gente está inserido. Não dá. Simplesmente não dá. Porque é ele que condiciona o sistema produtivo. E a dublagem faz parte de um sistema produtivo da indústria da cultura. E a indústria da cultura é tão indústria como qualquer outra. Sabe? Não dá. Curtiram o vídeo?